Bem-vindo de volta. Na última aula nós começamos o assunto da decodificação e decodificação ABI e nós vimos que essa é a forma como executamos funções em contrato inteligente. Ou seja, a ABI é o manual que nos permite interagir com o contrato inteligente e toda vez que queremos interagir com o contrato inteligente, seja através de uma transação ou uma call, lembrando que transações alteram o estado da blockchain e calls não, eles apenas leem, mas seja uma transação ou uma call, nós temos que preencher o campo data da transação e nesse campo data tem que ter as instruções do que a gente quer executar no contrato inteligente. E essas instruções são codificadas pela ABI. Lembrando que a primeira instrução é sempre a função que nós queremos executar e a função é identificada pela sua assinatura. A sua assinatura são os 4 primeiros bytes do QCAC 256 do seu identificador ou do seu nome. Nessa aula nós vamos implementar uma transação executando uma função de um contrato inteligente manualmente. Por que manualmente? Porque nós podemos fazer isso utilizando a abstração Contracts do EtherJS. Inclusive nós já fizemos isso, utilizamos a abstração Contracts para executar funções de contratos. Mas aqui nós queremos fazer isso na mão para mostrar como ocorre por baixo dos panos. No fim das contas, o que essa abstração faz é escrever a transação para a gente, fazendo a codificação para a gente. Então vamos lá. Comecei aqui escrevendo um contrato chamado contagem, já viu esse contrato várias vezes, e eu vou inicializar uma nova instância do Hardhat Network, npx hardhat node. Eu vou também fazer o deploy desse contrato para essa instância. Para isso eu escrevi esse script deploy.js, nós já vimos, eu peguei a fábrica de contrato, get contract factory, contagem e eu executei o deploy. Então vamos executar npx hardhat run.scripts deploy e aqui eu tenho que dizer qual a rede eu quero executar esse script, --network. E aí foi uma dúvida numa outra aula minha, depois eu vi que para executar na Hardhat Network, basta colocar aqui localhost, porque localhost ele vai executar esse script na localhost, na porta 8, qual é o nome da porta? 8785, deixa eu ver aqui o nome da porta, 8545, que é a padrão. Então basta colocar --network localhost para ele executar esse script no Hardhat Network. Agora eu vou pegar aqui o endereço do contrato, porque eu vou precisar dele. Muito bem, temos aqui um novo arquivo, abi.js. Esse aqui eu não vou usar o hardhat, vou usar o ethers normal. Poderia até usar o hardhat, mas não preciso. E vou começar criando uma variável const endereço igual, só para guardar o endereço. Muito bem, primeira coisa que vamos fazer, vamos executar a função valor desse contrato. Então esse contrato tem duas funções, incrementa e valor. Isso aqui pode não parecer uma função, mas é uma função porque uma variável de estado pública cria-se uma função e o nome dessa função é valor. O valor dela é 10, então deve me retornar 10. Vamos aqui na ABI, vou escrever essa transação, tx. Bom, primeira coisa, qual vai ser o destinatário dessa transação? O campo to. Quem recebe essa transação? O contrato, ou melhor, a conta desse contrato, que é o endereço. Para executar o contrato inteligente, eu tenho que preencher o campo data. Aqui eu coloco a transação que eu quero executar, os dados da transação codificados em ABI. Primeiro campo, isso aqui é um valor só em hexadecimal. Então é um valor completo, mas podemos separar na assinatura da função e nos argumentos dessa função, caso a função tenha argumentos. Como nem a função valor, nem a função incrementa tem argumentos, a gente não vai ver como codificar argumentos nessa aula. Nessa aula, nós vamos precisar apenas da assinatura da função. Então, vamos calcular a assinatura da função mais uma vez. Vamos aqui no QCAC 256, bota o nome da função, valor, pega os 4 primeiros bytes. 1, 2, 3, 4, copia aqui em hexadecimal, 0x, a assinatura da função. Muito bem. Agora eu posso executar, retorno igual a wait e como essa execução não altera o estado da blockchain, eu posso fazer uma call, não preciso enviar uma transação. Para uma call, basta colocar provider, a gente não precisa do signer, porque ela não é assinada, call, e aqui eu coloco a transação. Veja aqui,
transação codifica esse campo, né, TX. Na verdade, a call e a transação elas têm uma estrutura de chamada muito parecida, porém calls não precisam ser assinadas. Então agora eu vou dar o console log retorno e vamos ver o que ela retorna. Vamos executar agora. Node.scripts abi.js. Estou botando Node porque eu não estou usando o hard hat aqui. Vamos ver o retorno. Opa, ele retornou um número aqui. Número hexadecimal, 0x000. Vou copiar, botar aqui para mostrar. O que é isso? Isso aqui é o valor 10. Porque o retorno é sempre em múltiplos de 32 bytes. Porque a codificação e a decodificação em ABI sempre ocorrem em múltiplos de 32 bytes. Perdão, os valores, certo? Porque a assinatura da função tem 4 bytes só. Então, tirando a assinatura, tudo dela ocorre em múltiplos de 32 bytes. Então, ele está nos retornando 10. Isso aqui é 10 em decimal ou A em hexadecimal, que é simplesmente esse valor 10. Vamos agora executar o método incremento. Então, eu vou copiar, vou comentar todo esse trecho aqui. E agora eu vou escrever essa outra transação, to endereço. E eu quero executar o método incrementa. Então, eu vou calcular a assinatura da função. Incrementa, pegar os 4 primeiros bytes. 1, 2, 3, 4, copiar, 0x. Const retorno, awaits. Agora é uma transação, então tem que ser uma send transaction, console log retorno. Vou executar. Bom, foi executada uma transação. Se eu for aqui no Hard Hat Node, no Hard Hat Network, vejo que foi executada uma transação aqui. Mas a princípio eu não sei. Não sei se ela funcionou, né? Eu não sei se ela realmente executou a função incrementa. Porém, se ela executou a função incrementa, esse valor aqui passou de 10 para 11. Então vamos verificar isso. Vamos executar novamente o valor e ver se o valor agora volta 11. Então vou vir aqui, vou comentar esse trecho. Para quem não está acostumado, é Ctrl+K+C no Windows. Aqui eu vou descomentar esse trecho. Ctrl+K+U para descomentar. Vou salvar e vou executar. Executar. Vamos ver o que retornou. Note que retornou agora B. Por que B? Porque B é 11. Então, a nossa transação funcionou porque o que era 10 passou para 11. Então, nós fomos bem sucedidos em executar as funções valor, incrementa, escrevendo diretamente a transação ou a call. Não precisamos de nenhum objeto contract, não precisamos de uma abstração. Porém, na prática, o que a gente faz é utilizar essa abstração, porque ela facilita muito a nossa vida. Mas agora eu quero que você entenda como é que essa abstração consegue funcionar. O que ela precisa para funcionar? Bom, ela precisa da ABI. Por quê? A ABI vai dizer para ela todo o nome de todas as funções, os parâmetros dessas funções, etc. Tudo que ela precisa para calcular a assinatura das funções e para fazer a codificação ABI. Então, se a gente não tiver a ABI e não soubermos o nome das funções, a gente não pode fazer nada. Se a gente souber pelo menos o nome das funções, a gente pode calcular a assinatura e aí executar essas funções no contrato inteligente. Na próxima aula, eu vou mostrar alguns exemplos de execuções de contrato inteligente utilizando a decodificação, ou melhor, o valor enviado no campo data para a gente tentar fazer essa decodificação no olhômetro. Eu vou fazer isso buscando essas informações num explorador de blocos da Ethereum.